Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e hoje estarei dando continuidade nesse tema que é o tanto quanto especulativo e curioso a respeito de os puritanos e os demônios. Nós já fizemos a introdução nesse tema, falamos sobre a história de Satanás e os demônios e agora vamos falar sobre o poder de Satanás e dos demônios, certo? Vamos adentrar com cautela, e com a graça de Deus. Vamos lá. Os puritanos encaravam a história humana como um conflito constante com poderes espirituais malignos. O Catecismo Maior diz que o homem caiu pela tentação de Satanás. Pergunta 21. A queda levou os homens à terrível condição de escravo de Satanás. Pergunta 27 do Catecismo. A humilhação de Cristo foi um estado de conflito com as tentações de Satanás. Pergunta 48. De acordo com Edward Reynolds, o poder desses inimigos espirituais invisíveis era limitado. Satanás possui 3 títulos que lhe são dados nas Escrituras, os quais mostram o grande perigo que lhe apresenta para a Igreja de Deus. A palavra que denota sua maldade. Apocalipse 12:13, a serpente. 12:3, a serpente. Que denota sua sutileza. Eu pulei o dragão aqui, ó. Dragão, palavra que denota sua maldade. Apocalipse 12:13. Serpente, que denota sua sutileza. E leão, que denota sua força. 1 Pedro 5:8. Mas nenhum deles pode prevalecer diante da oração. Glória a Deus. Edward afirmou que o conhecimento notável que o diabo tem de Deus, da criação e da providência, se deve ao fato de ter sido educado no melhor seminário teológico do universo, a saber, os céus dos céus. Ou seja, Satanás ele tem um conhecimento que está aquém da nossa percepção, do nosso entendimento a respeito de Deus, das coisas celestiais, dos anjos. Por quê? Porque ele esteve lá com Deus no início ali, quando Deus criou os céus e a terra, ele já estava presente ali, porque, como já falamos anteriormente, quando o Gênesis vai revelar a criação, ali já é como se fosse o terceiro céu. Ali já tinha acontecido a queda do homem, Ou seja, o primeiro céu já tinha sido criado, onde foi criado o exército angelical. Então vamos lá. Isaac Ambrose explicou assim a referência de Efésios 12 aos anjos demoníacos como principados, poderios, denominadores das trevas deste mundo e impiedade espiritual nas regiões celestiais. Lá em Efésios, quando fala sobre principados, potestades e poderios. Vamos lá. Principados. Satanás governa o mundo inteiro e é chamado de príncipe deste mundo. João 14:30, o próprio Jesus falou. E Deus deste século, 2 Coríntios 4. Em sua justiça, Deus deu a Satanás permissão para prevalecer sobre os filhos da desobediência e dominá-los. 2. Poderios. Os demônios estão cheios de um grande poder, são capazes de controlar forças da natureza, como relâmpagos e ventos, e corpos de animais, como nós vemos nas passagens bíblicas, E até mesmo homens, em Mateus 17:15. Podem afligir os crentes com enfermidade, como Jó, Podem despertar fantasias ou imaginações nos homens, injetando pensamentos ou trazendo à mente lembranças lascivas. Dessa forma, insuflando a tendência à ira, orgulho, cobiça e desejo carnais. Ou seja, se ele tem poder de colocar algo na mente do ser humano, do homem, no sentido que ele fala aqui, o homem caído, ele também pode despertar a ira, fazer o homem ficar irado, orgulhoso, cobiça e ter desejos carnais para pecar assim contra o seu casamento ou contra a si mesmo, Vamos lá. Dominadores das trevas deste mundo. Ambrose descreveu o domínio de Satanás com respeito a sua duração, o período da queda de Adão até a vinda de Cristo, sua localização, a terra, em contraste com os céus, seu súdito, aquelas pessoas em trevas à noite. Ou seja, ele traz 3 pontos aqui. Primeiro, qual o tempo que Satanás ele tem esse poder para prevalecer aí? Durante
desde a queda de Adão até a volta de Cristo. Mas qual local? A terra, né? Onde nós vivemos. E quem são seus súditos, seus servos? Ou seja, aquelas pessoas em trevas, na noite espiritual do pecado e da ignorância. Impiedade espiritual. Na condição de espírito, os demônios podem nos atacar invisivelmente em qualquer lugar e em qualquer hora. E objetos físicos são incapazes de nos proteger, como espíritos ímpios, são ímpios e maldosos. A princípio, a principal tarefa do diabo é levar as almas à condenação eterna. E esses espíritos ímpios não nos tentam a cometer pecado de carne, mas também não nos tenta apenas a cometer pecado de carne, mas também espiritual, como incredulidade, orgulho, hipocrisia, idolatria e blasfêmia. São os pecados espirituais que realmente adoecem a alma do homem, né? William Mays afirmou que a queda do homem levou a humanidade a um estado de morte espiritual, que consiste em parte da escravidão do homem ao pecado. O homem está sujeito aos servos de Satanás, o que significa que está sujeito a incitações malévolas encontradas no mundo. O que está tão fascinado pelo pecado e que está tão fascinado pelo pecado que não tem força para se erguer e sair dele. O Catecismo Maior diz que, por natureza, as pessoas estão inteiramente inclinadas a fazer a vontade da carne e do diabo. Pergunta 192. Assim, as pessoas são encorajadas a orar pela misericórdia de Deus. É o que nos resta. Reconhecendo que nós e toda a humanidade estamos, por natureza, sob o domínio do pecado e de Satanás. Pedimos que o domínio do mal e de Satanás seja destruído quando oramos pela misericórdia. Que Cristo reine aqui nos nossos corações e apresse a hora de sua segunda vinda e de reinarmos com Ele para sempre. Precisamos